Rádio Campinas Digital apresenta programa Red Zone. Está transmitindo. Boa tarde, Campinas, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Começo de noite. Estamos de volta aqui com o programa Red Zone, trazendo esse mundo digital para vocês de uma maneira fácil, maluca, divertida. Está aqui Alexandre Melini. Fernando Amati. Pronto para trocar mais uma ideia com vocês com as coisas malucas que aconteceram nessa última semana. E essa semana foi realmente muito maluca, muita coisa acontecendo. Então, programa Red Zone. Vamos lá, um programa feito por especialistas que traz os desafios do mundo da segurança digital, a segurança cibernética, através de uma linguagem fácil, clara, direta e acessível, mas sempre com uma dose de acidez e polêmica. Como vocês estão? Compartilhem suas ideias conosco, entrem no Facebook, estamos transmitindo ao vivo por lá também. Você pode mandar seu recadinho, falar um oi, reclamar da vida, reclamar da gente. Faça o que quiser, afinal o mundo digital é isso daí. Tem vários caminhos, poucos donos, muita gente escondida, tem os hackers no porão, né? O pessoal que acha que nós somos todos monstrinhos que ficam nos porões das casas escondidos, longe da noite, ou melhor, longe do dia, da luz solar, entrega a escuridão. Pois é, estamos meio cercados. Somente alguns. Então, Fernando, como que foi nossa última semana? Cheio de probleminhas, né? Começou com probleminhas lá pelo SUS, depois dos probleminhas do SUS descobriram novas vulnerabilidades, atacando o mundo de servidores por aí. Em cima disso, a gente vai voltar naquela nossa conversa que é o básico de tudo que nós falamos de autenticação, de problemas de identificação. Seguiremos por esse caminho e terminaremos o dia de hoje falando um pouquinho como eu vou falar, o que acontece por causa disso tudo, qual é o reflexo para o mundo das pessoas. Então vamos em frente. Vamos lá, nessa última semana, como todos viram, ficaram sabendo através dos meios de comunicação ou das mídias digitais, ou sentiu na própria pele, que o SUS, né? O que é SUS mesmo? O que quer dizer? Não é única, Serviço Único de Saúde, né? É isso. Serviço Único de Saúde ficou fora do ar, e aí as pessoas falam, sumiu minha vacina, agora eu vou ter que vacinar de novo, minha consulta, menina, aqui comer uma brachola, porque eu não sei o que eu faço, que eu vou ter que procurar meu contato, aí todo mundo se embananou. Aí começou a aparecer gente, ataque do governo, aí o pessoal que é da oposição fala que os caras são loucos, aí o presidente vai, mete o pé na jaca, fala que todo mundo é louco, mas na verdade o que aconteceu? No começo, o que você acha que foi, Fernando? Começou que jeito isso? É reflexo do quê? Será que a gente vive tanta instabilidade assim, política e social, que o povo está atacando qualquer um, ou foi uma coisa armada? Eu acho que a teoria da conspiração ela sempre vai existir. Não importa o que aconteça. Você pode ter tudo claro, vai ter sempre alguém achando que a Terra é plana, entendeu? E diversas outras coisas assim. Mas, detalhe, aconteceu tudo num período muito estranho, né? O governo querendo implantar o passaporte de vacinação, ia ter a validação eletrônica, e de repente um monte de gente que queria viajar, mesmo com os aplicativos instalados no celular, ou querendo simplesmente entrar na página e pegar o comprovante, não tinha como. Então aconteceu um alinhamento planetário ali que suportava toda a teoria da conspiração. Tudo bem. A primeira mensagem que apareceu falava de temos os seus dados, 50 tera de informação, entendeu? Para quem não tem noção, é até difícil da gente tentar calcular o que seria 50 tera de informação. É muita informação, é muita informação. E daí, quando você para analisar, tá bom, quanto tempo demora para alguém retirar de uma rede, de um servidor, ou roubar de alguém 50 tera de informação, tá? Eu conversei com algumas pessoas, nós fizemos alguns cálculos, era usando um link dedicado, o cara ia demorar 2 meses direto fazendo download. Daí, assim... Então, ou a informação está muito errada, ou o cara tem uma... A contagem dele foi errada, né? Um eternal flush, né? Uma super descarga que o cara aperta o botão... 50 Exato. tera, ou história muito mal contada. Exato. Né? E daí...
O que aconteceu com relação a isso daí? Então, quem entrava na página do SUS já via a página inteira preta, modificada, né? E o texto falando, temos seus dados, vocês têm que pagar para a gente, etc, etc. Daí assim, jura mesmo que você vai tentar extorquir governo? Você acha que o governo vai pagar? Cara, é assim, eu fico pensando, o governo é a entidade que o que puder fazer para tirar mais R$1 de você com alguma coisa legal chamada imposto, ele vai fazer. Jura mesmo que você vai pressionar o governo? É assim, é preferível o governo falar, saiu uma medida provisória, não está valendo mais nada, tome a vacina tudo de novo, entendeu? Do que o cara querer pagar para alguém para Não é isso. Quem que é impactado no final da história? Né? Impactado é o povão. Exato, não é o governo. E daí aconteceu uma coisa muito interessante. Aconteceu que no Twitter o grupo Anonymous falou, e se isso for verdade, está impactando o povo e não o governo. E nós somos contra essa ação que vocês estão tomando. Exatamente. E o meu microfone está flicando, está cada hora batendo de um lado. Mas beleza. Dito tudo isso, então você tinha uma situação muito estranha que era alguém falando, peguei os dados, né? Tudo parado de outro lado, e até o Anonymous defendendo, né, o povo. Então, tudo muito bem. Então, de cara, quando o pessoal viu essa tela preta, o primeiro papo que apareceu é um ransomware, que está na moda, né? Ransomware. Vamos lá, vamos sequestrar dados. Sequestrar dado de vacina para quê, meu amigo? O Zé João da Silva, que mora lá do Itaquepirim, da Piroroquideira do Norte. Você acha mesmo que eu estou preocupado se ele tomou vacina ou não, meu querido? Ou ele está preocupado em pegar de volta a informação dele. Olha, o número 3.5 do lote 174.204 da AstraZeneca foi para o senhor tal. Ninguém quer saber disso, gente. Nós estamos numa cotação. Ransomware já está esquisito. Aí, investigações começaram a acontecer, pessoas começaram a mexer nas coisas, mexer aqui, mexer ali, e começaram a perceber que haviam direcionado os DNS de vários canais do próprio SUS para outros locais. E como que isso pode acontecer? Como isso, de uma hora para outra, impacta todo mundo? Como é que isso pode acontecer? Para o cara fazer isso, ele tem que ter um admin. Exato. Não existe milagre nas coisas, né? Para alguém conseguir redirecionar a página para fazer algum tipo de coisa disso daí, alguém teve que ter conseguido acesso. Como se consegue esse acesso? Daí existem diversas possibilidades para se conseguir o acesso. Mas não existia milagre no que estava acontecendo ali. Né? Mas assim, o mais interessante é o seguinte, se tivesse simplesmente sido um redirecionamento de página, eu acho que o banco de dados não teria ficado fora do ar. Sim. A API tinha continuado funcionando. Sim, ele ia continuar provendo a informação para o cara que está consultando, porque é um microserviço. Correto. Né? E não ficaria, ele poderia terminar o serviço ali no front-end, mas a front-end, vamos explicar um pouquinho, tem a tela, ficou tudo preto, então aquilo ali não funcionaria, mas o envio de informações, a troca de informações deveria continuar funcionando. E não foi bem assim que aconteceu. Não foi. E daí, assim, de novo, a gente volta para a especulação. A gente só vai saber o que realmente aconteceu, né? Talvez saiba. A hora que aparecer como é que chama? O final da investigação, o resultado da investigação. Mas, numa situação dessa, então, mudou a página, o que eu vejo, qual é a minha experiência trabalhando com essa parte de resposta a incidentes? Independente de quão madura seja a empresa, a organização, quando se fala de resposta a incidentes, as pessoas elas ficam desesperadas. E num negócio desse daí, você abre uma página, está escrito lá, roubei os seus dados, o que você faz? Você fala, pânico, pronto, você tirou da tomada, entendeu? E daí, por mais que os dados não tivessem sido propriamente roubados, exatamente, é assim, depende da situação, talvez eu tomasse exatamente essa ação. Tiro do ar para todo mundo, para eu ter uma cópia a mais. Para garantir a sobrevivência posterior. Para garantir a sobrevivência posterior. Tiro tudo do ar, olha, nós vamos ficar uma horinha parado aqui, ou sei lá quanto seja, acabou sendo o final de semana inteiro, né? Mas tiro do ar para eu fazer a cópia, daí todo mundo sim é impactado, né? Para depois você voltar ao serviço com aqueles dados.
E aí, ideia vai, ideia vem, futrica daqui, futrica dali, como diria meu avô, né? Mexe aqui, mexe ali. Começaram a perceber que tinham mais coisas acontecendo. Não só direcionaram contas de correios, trocas de mensagens, DNS, que são os direcionamentos dos servidores, eles tomaram conta de todo o ambiente de uma provedora de serviço. De uma provedora de serviço em nuvem. Exato. E aí que o negócio ficou complicado. Opa, porque daí, assim, parte do que os caras falavam eles falaram, em algumas das mensagens, eles falavam, apagamos os seus dados. Como? Então, nós caímos nessa daí. A gente sabe que tem diversas maneiras que isso daí é possível, só se você conseguiu trocar a página, se você tem acesso a todo aquele ambiente, tá? Você pode ir lá simplesmente falar apagar, porque talvez copiar esses dados ia levar realmente muito tempo. Porque é 50 tera. Exatamente. Então, para que eu cause um impacto, né, para que eu cause pânico, desconfiança do governo e tudo mais. Incompetência, né? para mantenimento de informações. Exatamente. Então é mais fácil eu causar algum tipo de indisponibilidade e daí o pessoal pega, né, e segue. Então eu acho que o cenário aconteceu isso daí. Mas de qualquer maneira, como é que se acessa um negócio desse? Para acessar um negócio desse, a gente já conversou nos outros programas. Ou alguém usou uma senha padrão, né? Admin, Fernando, né? Então, agora, aí a gente já abriu um aspas, né? Se você tem um ambiente que é nacional, de uma entidade pública, que tem informações de milhões de brasileiros, você é muito estúpido para utilizar uma senha admin. Opa. O que é muito difícil que isso tenha acontecido. Então, tudo bem. Eu já duvido, pronto. Poderia ser. Eu também duvido dessa. Daí vamos lá. Aí vai, qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é alguém ter conseguido na tentativa e no erro. Então eu vou lá, Alexandre, Ale123, Ale1234. Aí eu vou te falar outra coisa. Nós estamos falando dos maiores provedores de serviços em nuvem. Existem proteções acopladas a esse serviço. Se eu tenho uma quantidade de requisições sendo enviadas para esse servidor, dando erros de tentativas e erros de mensagens, vocês realmente acreditam que ninguém perceberia antes? Acho que sobrou só uma outra alternativa, né? Qual será que sobrou? Sobrou a alternativa de o acesso foi feito com usuário e senha válido. Ou seja, alguém entregou o ouro. A galinha foi entregue! Ou roubaram o cara certo. Ou roubaram o cara certo, exato. Roubaram o cara certo. Pegaram o celular do cara certo. Porque daí, em algum momento, né, nas últimas notícias que a gente tem, é comentado a respeito de um outro grande provedor de informação, né, tinha posse dessas chaves. Exato. E essas chaves, como poderiam passar de um lado para outro sem que ninguém soubesse? Exatamente. Então, a partir daí, a partir do momento que você tem os usuários e as senhas, daí pronto, você é o dono da console, você escolhe o tipo de maldade que você vai fazer, você cria um outro usuário para você, com um nome muito parecido de algum outro, tá? E daí o céu é o limite, né? A gente já falou da oficina do diabo, né? Daí a cabeça vazia, a oficina do diabo não tem limite. É aquela coisa, né? E aí você volta naquela primeira teoria da conspiração que nós falamos. Estão querendo desmoralizar o governo. Algum impacto que estão querendo fazer. E muito me assusta o cara vir querer me dizer que simplesmente é esconder se a pessoa pode ou não tomar vacina. Se ela tomou ou não vacina. Se ela tem o direito de tomar outra dose ou não. Não faz sentido uma coisa dessa. Mas sei lá, de novo, a história continua sendo muito estranha. Sim, né? mal contado, eu diria. Eu quero tentar, vamos lá, eu quero tentar desmoralizar o governo, e daí para desmoralizar o governo eu prejudico a população. Não tem sentido isso. Jura mesmo? É isso mesmo que você está fazendo? Porque você é muito burro para fazer um negócio desse, né? Ou muito mal informado, ou muito mal planejado. Mas teve impacto. Teve. O que acontece? Teve várias pessoas que queriam viajar, que não puderam, né? Que queriam os comprovantes e acabou tendo algum tipo de dor de cabeça. Mas daí, assim, quando você continua a investigar, na página, vamos chamar assim, alterada do SUS, que foi colocada lá, tinha um link
para um aplicativo de mensagem, para um determinado grupo de conversa. E nesse grupo, alguns dos textos que estavam lá, quando você começava a ler, você via que não era o português falado no Brasil. Tinham palavras ali que pareciam que tinham sido traduzidas. E daí o pessoal começou a falar que o grupo que assumiu a responsabilidade dos incidentes, né, desse incidente, era um grupo que tinha hackeado a Electronic Arts há um tempo atrás. A Electronic Arts, para quem não está familiarizado, é uma das maiores empresas de videogame. E o cara tinha liberado o código-fonte do FIFA e mais umas barbaridades assim. E daí eles falavam, era um grupo espanhol... EA Sports. EA Sports, yes. Então, você tinha uma situação ali muito estranha de nomes que não faziam sentido em português, né? Eu não vou lembrar agora as palavras exatas, mas eram algumas coisas que talvez elas fizessem até sentido em espanhol e provavelmente um espanhol falador nativo fosse usar aquelas palavras. Eu não sei qual é o termo ao contrário, né? Quando a gente fala, quando é o brasileiro tentando falar espanhol, é o portunhol. Eu não sei se existe o nhol porto, né? Ou sei lá como é que fala. É o cagonhol. Ops. Eu não sei como é que é o termo de volta, mas então começou a dar essa impressão de qualquer maneira. Tem informação estranha, tem alguma coisa suspeita. Porém, é isso daí. Não sou a favor nem do grupo que fez isso e nem a favor do Anonymous. Porém, prejudicar a população, tá? E daí tentar apontar o dedo para o governo, eu acho que foi um negócio que realmente não colou e não deu certo. E tem mais, né? O que é legal dessa história, legal, né? Você pode dizer que é legal. Para nós, aqui no nosso mundo do Red Zone, isso só corrobora outras histórias que nós já falamos nas últimas semanas para vocês. Que nós viemos dando informações de como você se identifica, como você faz as coisas nesse mundo digital. E aí você percebe que através de uma senha, né? No caso usuário e senha, você pode ter acesso a informações privilegiadas. Isso daí, nesse mundo digital, chama-se o quê? Autenticação. O que é uma autenticação? Vamos explicar um pouquinho disso para vocês entenderem o que é a história. Então, estava lá. O servidor, nesses servidores, como em qualquer outro servidor, tem milhares, milhões, coisas demais de informação lá dentro. E as pessoas protegem isso através de senhas, através de níveis de segurança, que nós também já falamos aqui para vocês. E a gente teve um exemplo agora que o cara, utilizando uma senha válida de administrador, com usuário válido, ele entrou nessas informações. Então, vamos entender um pouquinho. Fala um pouquinho do que é autenticação, Fernando, para o povo entender de maneira fácil. Tá. São as três bases da autenticação. Tá, eu vou falar online primeiro aqui. Boa noite, Reinaldo. Né? Reinaldo Reitel. Mas vamos lá. O que é autenticação? Autenticação é o tornar autêntico. Eu tenho alguém, você aparece lá. Você apareceu, sei lá, no aeroporto. Exato. Você fala assim, oi, eu sou o José. Né? Ou eu sou o Alexandre. A pessoa fala assim, muito bom dia, senhor Alexandre. Prove que você é você. Então você vai mostrar um documento seu, tá? Escrito lá, eu sou Alexandre. Mas, senhor Alexandre, isso aqui qualquer um podia estar com esse pedaço de papel aqui. Falando que você é você. Falando que você é você. Ou, desculpa, aqui está a sua impressão digital e agora eu tenho como comparar. Aqui está a sua foto e agora eu tenho como comparar. Então, quando a gente fala de autenticação, é o tornar autêntico. Eu vou olhar uma coisa, vou comparar com outra, tá? E vou falar, realmente, é bem parecido. Quando a gente vai no cartório e você assina no cartório, o cara ele coloca lá, como é que é? Autenticado por... Autenticado e reconhecido pelo tabelião, blá, blá, blá. Mas ele fala por qualquer coisa visual, entendeu? Sim, sim. Tem um nome assim, vocês vão desculpar, eu esqueci agora. Mas então, o objetivo é esse. Agora, pensa bem, tem lá um e-mail. Como é que é o e-mail? Fernando@gmail, tá? Quantas pessoas podem fazer um Fernando@gmail? Exatamente. Quantos Fernando existe no mundo? Tá bom. Exato. Como é que eu sei que aquele e-mail é meu? Não, esse e-mail não é meu, tá? Não mandem e-mail para esse cara.
Tá? Ou mandem e-mail para esse cara, mas não sou eu. Daí assim, você manda, tem lá, fernando@gmail. Para o Fernando poder acessar essa conta, ele tem que provar que ele é ele. Exatamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai usar alguma coisa que ele sabe. O que ele sabe? É a senha. A sua senha. Ele sabe o usuário e sabe a senha. Então ele sabe o usuário, ele sabe a senha. E aí, e se ele precisar ter um segundo fator de autenticação? Agora começou a complicar. O que é um segundo fator de autenticação que a gente vê nesse mundo? Porque você chega em vários programas que tem no seu celular hoje em dia, no seu smartphone, no seu dia a dia profissional. no dia a dia, Então o que acontece? Você coloca o seu usuário, você coloca a sua senha e de repente aparece que tem lá inserir o seu token, inserir o seu segundo fator de autenticação. O que é isso? O que é um segundo fator de autenticação? Vamos lá, vamos voltar um passinho. Sua senha não é segura? Qual que é o problema de você ter uma senha? Você tem que associar a senha à pessoa. Mas então... Como que eu faço essa ligação? O negócio é assim, todas as senhas, tá? Elas são baseadas em no fator humano, tá? Tudo bem. Quanto tempo demora para alguém descobrir uma senha? Ou como é que alguém descobre uma senha? Né? Por que a senha não é, somente a senha é segura? Você pode escrever uma senha de 500 caracteres? Você poderia. O problema é você lembrar toda vez esses, sei lá, vou diminuir bastante, tá? Para 20, tá? 20 já é complicado. Já, eu vou diminuir para 20, então você conseguir digitar certo todas as vezes. O problema é o seguinte, depende do sistema, as pessoas elas conseguem fazer por tentativa e erro. Primeiro eles pegam um arquivo de dicionário, palavras do dicionário, por quê? Estamos falando de pessoas. Então as pessoas elas vão usar como senha coisas que elas lembram que significa o quê? Nomes, lugares, datas de nascimento. Placa do seu carro. Número do seu RG. Seu time favorito. As cores que gostam. Eu ponho só palavrão, tá, gente? Eu vou confessar. Eu vou confessar. Já conheci outro cara assim que você conheceu também. E daí, o negócio é esse. Então, os criminosos, eles sabem exatamente como as pessoas pensam, porque eles fazem a mesma coisa. Então, o que eles fazem? Eles fazem esses arquivos, né, de combinação de palavras, que é chamado um ataque de dicionário, onde eles vão chegar lá, vão pegar um e-mail e vão colocar 1 milhão de palavras e vai fazer um teste de cada vez até a hora que ele tem acesso. Tá bom, Fernando, o dicionário é limitado. E quando não dá, o que ele faz? A gente já comentou outras vezes, né? O cara ele começa com um ataque que a gente chama de força bruta. O que significa isso? AAA, AAB, AAC. Porém, o computador consegue fazer dezenas de milhares de combinações e testes por segundo. Pronto, passou. Acessou. Entendeu? Então, a estratégia é exatamente essa. O criminoso ele faz isso daí. Tá bom, então a gente tinha alguma coisa que a gente sabia, né? Tinha o endereço de e-mail, eu tinha a senha, que era alguma coisa que eu sabia, e a hora que a gente fala de segundo fator, esse segundo fator ele pode ser qualquer coisa. Mas o que significa ser qualquer coisa? Ele pode ser alguma coisa que você tem ou alguma coisa que você é. Tá? Então vamos lá, um de cada vez. O que é que você tem? Tá? Então, antigamente. Pensei uma besteira aqui agora. Segura a onda, deixa para depois a hora que sair do ar. Né? Daí, qual que é o negócio então? A hora que você tiver que colocar sua senha, você vai ter que. Antigamente os bancos eles tinha um cartãozinho de papel com um monte de outras senhas. Vários números e você falava lá, coluna A. Linha C, água, né? Aí você pegava, que nem batalha naval mesmo, você fazia intersecção, tinha um numerinho com 4 dígitos ali, você colocava esses 4 dígitos, então esse cartão é daquela pessoa, a senha e esse usuário estão autenticados. Isso é um exemplo. Exato, então, assim, só com sua senha não ia funcionar, exatamente. Só com o cartão não ia funcionar, né? Então você ia precisar fazer essa combinação e a combinação que ele te pedisse naquela hora.
né? Isso daí evoluiu? Evoluiu. Sim. Quer dizer, no passado já existia o que a gente chamava de token, ou do chaveirinho, né? Tinha uma fornecedora de produtos que tinha um chaveirinho, ele aparecia um número de 6 dígitos que mudava a cada 60 segundos, né? Então tá bom, você tinha que ter o chaveirinho na mão, tá? Hoje em dia, o que é que todo mundo tem ou na mão, ou no bolso, ou na orelha? O celular. Pronto, então vamos pegar essa mesma tecnologia, tá? E vamos usar esse tipo de coisa. Então, hoje em dia você tem esses outros programas que geram o segundo fator, né? Geram esses outros números. Números aleatórios. Eles não são totalmente aleatórios, porque do lado de lá ele tem que saber o que é. Né? Quando exato. a gente começa a ver, a gente acha que eles não fazem sentido, mas sim eles fazem em algum lugar. Tem um controle que faz o double check internamente, exatamente. E daí você consegue acesso. Então daí a gente vai ter, então, como nós falamos, segundo fator. Eu tenho a senha mais esse outro número. Tá? Mas fala para mim, tem outras coisas que eu posso usar? Claro que tem. Né? Você pode usar, o outro fator é alguma coisa que você é. O que é que você é? São coisas relacionadas à biometria. Tá? Então, o que é biometria, Alexandre? Biometria é o biológico medido. Gostou dessa, hein? Ao pé da letra. The foot of the letter. The foot of the letter. Biometria é o seguinte, gente. Biometria pode ser qualquer coisa que identifique você como pessoa. É uma digital, é a sua íris, é o seu formato da caixa craniana. Você fala assim, mas isso daí funciona? Funciona. O celular, se você olhar para o celular hoje, ele destrava. É uma biometria. Você coloca o dedo sua digital naquela porta para entrar no seu prédio, ou para destravar seu celular, ou para entrar na sua casa, é uma biometria. O que mais é biometria? Eu boto o olho dentro daqueles visores que olha se sua íris é você mesmo. Sim, é outra biometria. A sua impressão digital, como eu já falei, é a biometria. A palma da mão em alguns caixas eletrônicos por aí também tem. Que mais? Essa técnica é muito legal, que assim, só para curiosidade do pessoal, eles conseguem fazer um mapa de irrigação das veias e artérias da mão. Exatamente. E eles descobriram que isso é único de pessoa para pessoa também. Exatamente. Quando se escaneia a íris, é alguma coisa muito parecida. Né? E tem coisas mais complexas, que aí você vai para um lado de DNA, que é uma coisa mais física, né? E a cuspidinha. A cuspidinha, saliva, né? Que mais? Fio de cabelo. Fio de cabelo, escamas da sua pele. E outros fluidos corporais. Outros fluidos corporais, pensa o que você quiser. Tá bom? Diarreia vale também. Vale. Vale também. Então, tudo isso daí é válido como autenticação. A gente acabou de falar da foto. Né? Exatamente. E nessa, os sistemas, eles têm que se atualizar para diminuir a quantidade de fraude. O que eu quero dizer com isso daí? Existem sistemas, ou existiam no passado, sistemas desses daí, de você fazer autenticação facial, aonde você pegava uma foto da pessoa, mostrava a foto para o equipamento, tá? E ele liberava o acesso. Tá? Eu tive em São Paulo nos últimos meses, fui num prédio, e o prédio tem todo o sistema de câmera, e você pode fazer, para na hora de passar na catraca, você pode usar o seu crachá, alguma coisa que você tem, mas você pode usar também o seu dedo. Se você não quiser, agora tem uma câmera, tá? Eles fizeram o quê? Eles baixaram a qualidade, não é bem a qualidade, né? Mas eles mudaram os algoritmos para aceitar pessoas com máscara. Então daí, se sua cabeça for parecida com a minha, que graças a Deus não é, entendeu? Eu não entendi a piada, você mas tudo entra bem. e eu não, você entra se passando por mim. O bom é que vocês da rádio não estão olhando para a nossa cara, então vocês ficam imaginando a cara esquálida desse cidadão falando da minha. Mas tudo bem. Então, se a minha cara aparecer lá e der problema, isso é muito provável de acontecer. Exato. E teve, logo que começou a pandemia, teve um problema com um fabricante de celular, com uma dessas grandes empresas de celular, exatamente relacionado a isso. Não só com a grande fabricante de celular, com o advento e a melhoria desses sistemas de biometria, as empresas que oferecem serviços de reconhecimento tiveram problemas seríssimos, pois os algoritmos que reconheciam as faces humanas teve até situações que confundiam seres humanos com animais e com seres
inanimados. Então, por exemplo, o cara tinha uma cara quadradona, puseram uma pá e ele liberou. Ele achou que era a mesma pessoa. Aquela pessoa com a cara comprida, puseram um liquidificador e acharam que é a mesma pessoa. Eu acho que eu nunca tive problema assim. Já me chamaram de diversos nomes feios, nomes de animais, exato. Mas eu acho que eu não seria... Cara de pá nem cara de liquidificador. Cara de pau, já falaram isso pra mim. Cara de pau, exato, que pode ter relação com isso que você falou. Mas daí vamos voltar para o nosso contexto. Demos todos os exemplos, né? Quando você vai no caixa eletrônico, o caixa eletrônico ele tenta, da maior quantidade de maneira possível, garantir que você é você. Exatamente. Então você tem o cartão, você sabe então alguma coisa que você tem, que é a senha, que é o cartão. Não, aí você tem o Isso aí cartão. você tem, você sabe uma senha, é a senha, e ele pede para colocar o seu dedo ali ainda, que é alguma coisa que você é. ou o dedo à palma da mão. Exatamente. Então, isso é ainda bacana. Os caixas eletrônicos, eu não sei se é só para fim de estatística ou de investigação, tem um negocinho prateado lá que eles tiram foto sua mesmo, sem você saber. Tiram fotos e filmam, né? Não sei se são todos hoje em dia, mas tem. Não, principalmente fora do horário, do horário normal. Fora do país eles fazem isso faz bastante tempo. Eu não sei aqui no Brasil como é que está a lei disso daí, ou como é que isso daí está sendo. Está aí uma boa ideia. A gente pode procurar para vocês e a gente faz cruzamento com o GDPR, com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que fazem com as imagens que tiram da gente na frente de um caixa eletrônico? Isso daí eu fico imaginando. Pessoas como você fazendo atos bizarros na frente do caixa eletrônico. Eu fico pensando as pessoas olhando para minha imagem, fazendo atos bizarros e gostando daquilo. Aí eu acho que é muito mais doentio. Daí tem outros sites que pagam por isso daí. Também tem. Mas a gente chega lá nesse mundo digital. Vocês estão vendo como as coisas vão longe? Vocês estão simplesmente tirando dinheiro no caixa, o neguinho está tirando foto sua, filmando a sua cara e vai saber o que estão fazendo com a sua cara. Você pode estar alegrando uma família nos confins da África ou no meio do sertão da Mongólia. No meio do sertão da Mongólia, eu acho mais provável. Exatamente. Mas tudo isso daí começou, né? Esse assunto que a gente está falando agora, porque alguém, teoricamente, né? Eu não estava lá, e eu não vi o resultado da investigação, teve acesso aos portais com um acesso válido. Exatamente. Isso só corrobora o que a gente falou. Teve gente interna que ajudou toda essa bagunça do SUS, ou alguém acertou a pessoa certa. Exatamente. Né? Aí a gente está falando assim, mas como acertar a pessoa certa? Então a gente tem que lembrar uma coisa, a partir do momento que eu tenho para existir autenticação, o cara ter alguma coisa, saber sobre alguma coisa, ou ser alguma coisa, a gente tem que pensar outro detalhezinho que as pessoas esquecem, a exposição. Tá? A exposição. O que é a exposição? Estou com o meu celular e vou digitar minha senha. Só que eu estou dentro do metrô lotado, 7 horas da manhã. Quantas pessoas por cima do seu âmbito estão vendo os dígitos que você está digitando para colocar sua senha? E aqueles desenhos que você faz no teclado para cima, para baixo, X, o quadrado e os diabo 4, para fazer o acesso ao celular? A pessoa que está próxima pode estar olhando. Isso é um exemplo de exposição. Dá outro exemplo de exposição, Fernanda, para o pessoal ter isso na cabeça. Outro exemplo de exposição é a exposição que tem acontecido nas mídias sociais, você vai... Alarmante. Você está no restaurante, o cara, em vez de comer, ele está tirando foto do prato para postar na mídia social. Jura mesmo que aquele feijãozão, entendeu? Com macarrão ali que você está rangando, você precisa expor para todo mundo? Tem a necessidade disso, meu amigo? E aí o cara esquece que do lado do prato que ele está tirando foto, ele acabou de largar o cartão de crédito dele com o número exposto. Não, cara, assim, você está falando nisso, é muito comum você ir em, sei lá, praça de alimentação e o pessoal, para guardar lugar, joga o crachá em cima. O cara jogou o crachá onde tem o nome da empresa que ele trabalha, a foto dele e muitas vezes o número de um documento. E se deixar perto da minha pessoa, por exemplo, eu vou lá e vou clonar esse crachá também. Porque é muito simples, gente. Vocês não imaginam como é fácil clonar um sinal de RF, como que é rádio frequência. Correto, exatamente. E até com o software correto,
no seu próprio celular. celular. Exato. E aí a pessoa está se expondo de uma forma absurda. Recentemente tivemos um caso de qual que é o nome esse pessoal moderno que fica... Influencer. Digital influencer. Nossa, gente, que triste, né? Eu sou digital o quê, então? Abominator. Digital Abominator. Digital influencer, aquelas pessoas que ficam o tempo todo tirando foto, fazendo poses, biquinhos e coisas bonitas, e tá lá, acabou de ganhar um relojão que vale milhares de dólares, um importador, 21 mil dólares. 21 mil dólares, e tira lá, pois olha, vou fazer as unhas. O que aconteceu? Ela tirou a foto, ela falou em qual salão que ela estava indo e tudo mais. O salão foi invadido por 2 cidadãos miliantes usando capacetes armados. Por favor, eu procuro a pessoa chamada X, né? Falaram, você quer falar com ela? Está lá no fundo. Chegou lá no fundo, os caras falaram, oi, bom dia, esse é meu amigo Revolver, e o meu amigo Revolver quer o seu relógio, por favor, me entregue o seu relógio. Saíram, não roubaram absolutamente mais ninguém, roubaram somente ela, né? Como influencer e tudo mais, daí tem toda aquela pose, o que um pegou, Deus vai me dar de volta, o meu namorado rico, eu vou comprar outro e tudo mais, mas isso daí aconteceu. Então, quando a gente fala de exposição, eu acho que a gente vai voltar a falar muito disso daí ainda, não se iludam, os bandidos... não existe mais o bandido de porão, o hacker de porão. Eles têm acesso às mesmas tecnologias que a gente. E daí, por que o cara vai ficar parado numa esquina procurando uma vítima? Ele fica olhando na internet, ele olha, e ele acaba indo lá assaltar a pessoa. Não foi a única, não foi a primeira. Nem vai ser a última. Eu tenho matéria falando que desde pelo menos 2009, tá? Então, eu acho que bem antes, os criminosos já buscavam as vítimas através das mídias sociais. E tem um outro caso que aconteceu esse ano também, que foi o seguinte: aparece uma moça num vídeo fazendo uma live da ostentação, que ela está com um pacote de dinheiro na frente dela, né? E olha aqui, como Deus é bom comigo, pá, não sei o quê. Passou alguns minutos, os bandidos foram e assaltaram fisicamente ela e roubaram todo o dinheiro dela. Ela tinha recebido dinheiro do seguro relacionado a um carro e ela fez a live de ostentação dela, né? E os bandidos descobriram onde ela morava. Descobriram não, já sabia, né? Foram lá e roubaram. Não, mas Exato, então... Mas então, já sabia por quê? Ocasião faz o ladrão. Mas por quê? Porque a pessoa já se expunha, provavelmente fazia tempo, ou o cara pegou e falou, tá com dinheirão aí, assiste uns vídeos lá atrás para ver se não aparece a casa dela. Opa, se aparece. Outra musiquinha. Já era. Eu conheço um cara que ele fala que é o banjo do Jackass que toca. Gente, prestem atenção. Se vocês querem chamar a atenção, seja você. Não fica nessa de ficar tirando foto, mostrando foto. Desde a época do Orkut, sei lá, quantos aqui lembram o que foi Orkut? Foi muito antes de Facebook. O pessoal começou a fazer esse tipo de coisa, colocar a foto do carro, a placa do carro, aonde mora, o que costuma fazer. As pessoas eram sequestradas, sequestro relâmpago, situações de como é que os policiais falam? Subtração de bens, né? Subtração de bens. O pessoal vai ser assaltado, não tem que falar. Então prestem mais atenção. Não adianta você ter, não adianta você saber, não adianta você ser. Se você se expõe demais, a utilização desses 3 fatores em conjunto para você ter um maior nível de segurança não vai servir de nada. Tá aí o SUS para mostrar para a gente. O Alexandre, tem, assim, a gente falando de exposição, eu vi casos de assim, as pessoas estavam indo nos aeroclubes, né? Aeroclube é um aeroporto em miniatura, né? E estavam tirando foto do lado de jatinho para poder postar, entendeu? Mas eles não tinham grana nem para andar de avião e nem para andar de jatinho, mas tinha grana para entrar lá e falar, moço, te dou 50 para você deixar eu tirar foto aqui. Só para o cara, para ele conseguir se tornar um quê?
influencer. O influencer. Tem um filme, Imagem, tem um né? A filme. imagem além de tudo. Existe um filme, uma película, como alguns falam, né? Existe um filme chamado VIP, né? Very Important Person. Pessoa muito importante, gravada pelo Wagner Moura, que é um fato real, que o cara, ele fingia ser o dono da TAM. Gol. Da Gol? Filho Foi da do Gol? dono da Gol, Foi da isso. Gol? TAM, sei lá, um dos dois aí. Filho do dono da Gol, é isso aí. Filho do dono da Dessas Gol. agências de aviões. E ele, cara, ele participava de altas rodas, fazia um monte de coisa errada. Foi entrevistado pelo Amaury Júnior também. Só contando balela, gente. Então, olha como o mundo está ficando louco. Tem um né? filme do Leonardo DiCaprio falando a respeito desse tipo de coisa, dos Também, golpes de engenharia social. também. Exato. A gente pode fazer um programa só de engenharia social depois. Né? E vocês vão Falando pirar. É isso. Esse daí vai ser. Esse vai ser bacana. Então, gente, vamos lá. Falamos do SUS, perceberam que a gente precisa ter certo cuidado com senhas, com acessos, com esse tipo de coisa. Falamos todo esse impacto de você ter e saber, né, que não adianta muito se você se expor. Então, o expor é contra os outros 3 princípios, não vai adiantar nada. E agora vamos falar de outro problema que está, assim, todo mundo acha que está relacionado ao problema do SUS, mas não é. Isso apareceu junto em investigações, outros problemas que aconteceram, que foi o Log4j. O que é Log4j? Log4j. Isso daí é uma vulnerabilidade que foi registrada, foi nessa semana ainda, né? Foi no sábado? Foi na própria sexta-feira. Porque assim, a sexta-feira foi um dia totalmente bizarro da semana passada. Se a gente tivesse com o calendário errado e fosse sexta-feira 13, ia fazer todo sentido. Né? Mas não foi. E o que aconteceu? O dia começa com o pessoal falando de uma vulnerabilidade, né? Então, o que é vulnerabilidade? É a falta de quem? Falta de segurança. Falta de um controle. Falta de controle, falta de segurança. Tinha uma vulnerabilidade relacionada ao Minecraft, tá? Ah, sim, do joguinho Minecraft, que minha filha acabou com a minha banda de internet. Poxa vida. Entreguei a menina. Mas tudo bem. Espero que ela tenha construído alguma coisa bonita, ganho um diamantezinho lá. Vai ter que me mostrar. Mas então, o pessoal estava invadindo os servidores de Minecraft. Então começou com um negócio bizarro durante o dia. O pessoal não sabia ainda o que estava acontecendo. Eu achei que fosse uma falha exclusiva do Minecraft. E não era. Eu não dei nem muita atenção a hora que falou. Eu falei, deixa o pessoal do Minecraft lá. Né? Eu nem jogo essa coisa. Bem feito. Então, eu tenho certeza que tem seu nome lá. Com certeza. Tem. Mas tudo bem. Daí, vamos lá. E daí, começa a aparecer o pessoal falando dessa falha. Então, do Log4j. E essa falha do Log4j, ela é especialmente violenta, por quê? Porque ela permite o que a gente chama de execução de código remoto. Remote Code Execution, RCE. Qual que é o problema disso, Léo? Você ia perguntar isso para mim. Você não é dono de mais nada. O cara à distância, ele toma conta de você, meu querido. Aquela máquina que você acha que é só sua, aquele celular que você acha que só você está mexendo, tem um cabruncão lá mexendo pelas suas costas, acabando com a sua vida, futricando todos os seus dados e roubando o que deve e o que não deve. Ele faz o que quiser. Exato. Essas vulnerabilidades relacionadas à execução de código remoto, né, a bem grosso modo, ou sendo muito inocente, eles permitem que alguém, né, independente de onde no mundo eles estejam, eles abram o bloco de notas ou a calculadora na sua máquina. Só que abrir o bloco de notas ou a calculadora... É o menor dos problemas. Não tem graça, né? Porque você vai se assustar, meu Deus, e tudo mais. Né? Os caras, eles querem ver o pânico, eles querem ver o caos. E daí, essa vulnerabilidade, ela começou a ser altamente explorada. Né? E daí começou a dar um desespero geral. Porque muitos serviços usavam essa biblioteca, né? Como o nome fala, Log4j é uma biblioteca que ele gera arquivos de log, eles geram registros, né, de quem entrou nesse servidor, de quem fez o quê. Eles geram registros. Só que todas, ou todas não, mas muitas aplicações, elas usam essa biblioteca.
E daí, a hora que alguém achou essa vulnerabilidade em um servidor, esses criminosos eles começaram a testar essa vulnerabilidade no mundo inteiro, para saber o que tinha e o que não tinha. Alguns, como é que chama? Quase eu quero ver o oco, exatamente. Eu quero ver o oco. Tá? E daí, como a gente estava falando, essa vulnerabilidade ela permite execução de código remoto. Alguns sites que trabalham com fornecem um serviço que vamos chamar de caçador de bug, né? Você pode ir lá falar, achei uma vulnerabilidade. Bug bounty. Achei uma vulnerabilidade, me pague por isso daí. Os caras eles estavam bloqueando essa vulnerabilidade de ser paga de tanta gente que estava reportando e tudo mais. Qual que é o problema? Você tem um serviço que está funcionando, você tem um programa que está funcionando, você está vendendo alguma coisa, tá? Só que enquanto isso, alguém pode estar exatamente roubando o seu banco de dados, tendo acesso ao que não deve. Acessando suas contas bancárias. E daí para frente. E sabe o que é o mais engraçado, gente? A base disso tudo é uma herança lá dos anos 90 de códigos criados em Java, na linguagem Java. Então aí você começa a pensar, pô, peraí. Então quer dizer que isso existe há muito tempo e eles agora conseguiram encontrar uma forma de juntar os pontinhos e saber que aquilo pode ser vulnerável e dar brecha de outros ataques? Sim. Sim. Esse aqui foi o maior dos problemas. Então a gente passou a ser assombrado por uma herança dos anos 90, do Java. Né? Aí você fala, pô, então eu vou tirar tudo que é Java. Vocês têm noção da quantidade de programas e aplicativos no mundo hoje utilizando Java, que é open source? É violento. E daí, assim, eu achei um post no Twitter de um cara que chama Kevin Bimonte, e ele fala assim, basicamente o perfeito fim, né, da cibersegurança em 2021 é uma vulnerabilidade em Java dos anos 90, de um código, do módulo open source, escrito por 2 voluntários, sem dinheiro e sem patrocínio, usado largamente no mundo, inclusive no mundo da cibersegurança, que ficou indetectável até que os chats do Minecraft começaram a ser invadidos. Percebam o tamanho do problema. O que a gente quer dizer com isso? Esse mesmo código, esse mesmo core, o que é o core? O núcleo. Essa mesma base de código utilizada dentro do Minecraft está presente em milhares de ferramentas ativas hoje em milhões de servidores espalhados pelo mundo. E não estou nem chegando a falar das bilhões de ferramentas e aplicativos que as pessoas têm em utilização no mundo. Então, estão todos impactados? Sim, estão. Como reagir nesse momento? Desligar, tirar a tomada? Não é bem assim. Primeira coisa, atualizar o que é possível, que nós já falamos. Se atualiza. Eleve os níveis de segurança. Mas matou o problema? Não matou o problema. A hora que, então, como é que funciona, né, esse universo, até para o pessoal ter uma ideia disso daí? A hora que aparece algum tipo de vulnerabilidade desse tipo, né, a vulnerabilidade ela fica pública, então a gente não sabe quanto tempo antes de sexta-feira isso daí foi explorado para fins quaisquer, vamos chamar assim, né? Porque o cara, em vez de ele ter derrubado o chat do Minecraft, ele podia ter roubado um monte de coisa de um monte de gente sem ninguém nunca ver nem perceber. Mas daí, assim, a hora que cai na mão de algumas pessoas, esses caras pegaram e começam a dar risada, a avacalhar, tirar o chat do ar, foi onde todo mundo se tocou disso daí. E daí, então, como é que é o processo? Pronto, descobrimos que alguma coisa anormal aconteceu. Vamos investigar. Descobriram que estava nessa biblioteca. Quem é que mantém ou quem é que faz isso daí hoje? Né? Pô, não tem dono. Então, cada um que se vire.
cada uma das pessoas ou das empresas que usa isso daqui começou a ver maneiras de como é que eu atualizo ou como é que eu ajudo os outros. Então, por exemplo, quando a gente fala de Java, a gente tem alguns frameworks muito grandes envolvendo o Apache, que é um outro servidor web muito grande, e eles recomendaram configurações especiais, fizeram testes em várias versões para falar, nessa versão não funciona. Porém, tinha muita gente, continua usando isso daqui. Tem muita gente. Tá? Abrir os portões do inferno. Não, sem dúvida, porque assim, a parte mais legal foi, eu mesmo corri final de semana para ajudar a cliente, para fazer teste, as informações ainda eram muito incipientes. E não foi só final de semana, a gente ainda está realizando os testes. Mas então, desde sábado. É que a hora que acontece um negócio desse daí, o cara fala, teste dessa maneira, tá todo mundo tão desesperado que a chance do cara colocar um cavalo de Troia num lance desse daí... Um teste desse, exatamente. E daí você cata achando que você está resolvendo um problema e você ganha outro, tá? Não explicamos o que é cavalo de Troia. Vamos explicar um pouquinho o que é isso daí. O que acontece? No momento que você detecta uma falha dessa que é tão corriqueira não é que a falha é comum, não é isso. É que esse core, que é o núcleozinho de código, está espalhado em vários produtos pelo mundo. Ok, então vamos detectá-los. Então várias pessoas, como nós aqui, desde sábado, começamos a tentar ajudar. Nesse momento que você vai tentar ajudar, você começa a criar pequenas soluções, juntando informações de produtos conhecidos ou não de mercado, ou gerando novos produtos, para que faça uma varredura de certos ambientes. No nosso caso, varredura em clientes, para garantir que esses clientes fiquem tranquilos e eles estejam limpos desse problema. Só que, para fazer essa busca, essa preparação, nós utilizamos alguns códigos conhecidos. E esses códigos conhecidos e compartilhados, eles podem ser adulterados por terceiros e inseridos dentro deles alguns códigos maliciosos que vão, no momento que você for fazer um teste que não esteja totalmente testado em um ambiente seguro, você pode inserir dentro de um ambiente comum de produção, de trabalho, em um banco, em uma empresa, na sua casa, no seu celular, em qualquer lugar, uma informação errônea e mal intencionada para criar um problema a mais para você. Isso é um cavalo de Troia. Eu ia demorar muito tempo para arrumar uma teoria dessa. Gostei dessa explicação, hein? Bom, hein? Sua mente está Sou bom mesmo. hoje. Tá. Não, eu gostei. Você merece os parabéns, o troféu Mente Criativa de hoje, falando a verdade. Mas o negócio, e daí assim, essa vulnerabilidade para você testar ela é bem interessante porque você manda um determinado comando e você tem que coletar a resposta em outro lugar. Tá? Exatamente. Eu vi um site chinês que você usava para coletar a resposta. Tá bom, a hora que o chinês vê que sim, aquele site tem problema, o que esse cara pode fazer? Vocês perceberam? Eu estou fazendo um teste e um site chinês muito bem intencionado está lá oferecendo o seu poder de processamento para que você colete a resposta. Só que essa resposta que você está coletando, nosso amiguinho chinês que também está vendo lá a resposta. Ele fala, olha, temos um problema aqui, né? E aí, né? O que fazemos com esse problema, né? Então, e daí é só para vocês entenderem. Nada contra os chineses. A complexidade desse tipo de situação. Ou você tem todo o seu ambiente já preparado com os seus especialistas que podem fazer essa investigação e você conseguir simular isso daí sem expor ninguém, senão muitos testes desse que a gente faz, né, a gente ou outras empresas podem fazer, elas podem estar expondo os clientes, porque você pegou e descobriu que alguém está vulnerável. Alguém do outro lado do mundo descobriu no mesmo instante. Daí você vai fazer o quê?
você vai preparar um relatório, você vai ligar para alguém, talvez você vá acordar alguém, você vai ver se o relatório está bem feito. Daí o cara novo da sua área mandou um relatório que não era aquele modelo, que era o relatório certo. Cara novo, viu? Daí você tem que arrumar o relatório e daí você manda esse relatório para o cliente. Passou 2 dias. Tá, tudo bem. Quanto tempo o criminoso precisou? 30 segundos para ver que deu ok e ele já está te ferrando, porque ele não tem que mandar relatório para ninguém. Então pronto. Então nós acabamos de ver o tamanho da dor de cabeça que uma situação simples dessa pode causar. Então um problema ele pode ser multiplicado na tentativa de ajudar, né? Você pode estar piorando o negócio. É tipo o cara fazer massagem cardíaca e quebrar a costela e furar o pulmão do cara e matar o cara. O cara morre morre de... Como é que é quando o cara perde todo o sangue lá? Eu esqueci o nome do... Bom, deixa pra lá. É demais, cara, é demais. Então, vocês percebam, algumas pessoas tentaram fazer um LDAP, né? Uma rede local para tentar coletar, mas quando você fala de situações onde eu tenho que gerar como se fosse um atacante externo, buscando informações dentro de um outro ambiente, não é tão simples. Então, a pressa é inimiga da perfeição. E muita gente foi utilizar esses sites chineses e outros sites espalhados pelo mundo. Não é só chinês não, tá, gente? A gente deu um exemplo que foi, inclusive, que nós mesmos chegamos até a utilizar, né? E não tem o que fazer. É complexo e abre a porta para outros problemas. Graças a Deus, ninguém de que eu testei estava vulnerável. E engraçado é isso, são 6 dias, já são 6 dias, hoje se completa 6 dias desde o início desse problema, amanhã completa-se 1 semana e nós ainda estamos trabalhando nisso. E mais coisas estão acontecendo. Teve 2 ou 3 variantes que começaram de terça para cá. Parece aí, corona, tem a variante Omicron. Tem, cara, tem. No computador também tem. Qualquer alteraçãozinha, o povo já está criando em cima e mudando as coisas. Fala, Fernando. Tem um cenário que é o seguinte, a hora que eu ligo para você e falo, Alexandre, por favor, me ajuda. Tá? Você vai falar, tá bom, você quer que eu teste o quê? Daí o cara ele responde para você, 90% das vezes, não sei. Daí assim, como é que você vai ajudar o cara, que o cara ele não sabe o tamanho do ambiente dele. Não conhece o ambiente dele. Não conhece o ambiente dele. Porque se o cara ele fala assim, velho, eu tenho 2 máquinas que rodam Java. Caramba, nós vamos específico nessas máquinas. E acabou o problema. E a gente faz um teste muito mais detalhado. Agora, a gente tem recebido as ligações, os e-mails das pessoas pedindo, testa meu ambiente aí. Tá, mas testar por quê? Não, porque eu vi que tá tendo problema. O cara ele não sabe nem se ele tem aquilo lá. Então é assim, você está tentando colocar uma roda de Fórmula 1 na motocicleta, né? E daí, não encaixou. Ah, tá bom, mas pelo menos a gente sabe que não encaixou, né? Roda de Fórmula 1 em motocicleta eu não vi, mas eu conheço os caras que colocaram pneu de Kombi em motocicleta, cara. Tá vendo? Então, é complexo, porque a gente não consegue ajudar a pessoa sendo objetivo. Não consegue. Porque ela não conhece, ela também não se interessa em saber. Ouvir o que nós temos para dizer. Você já ouviu aquele lance? O cara ele fala assim, minha roda tem 5 furos, se eu comprar um pneu que tem 6, uma roda outra que tem 6, será que funciona? O cara fala, claro, tapa um só, né? Não encaixa, a furação não bate. Agora, se o dono do ambiente, ele não conhece o ambiente dele, tá? Ele está fadado ao fracasso. Fica difícil. E qualquer dia a gente vai conseguir fazer ainda como é que chama? Colocar slide aqui. Vou fazer minha apresentação do Sun Tzu, né? Da arte da guerra e do fracasso. E falando nesse fracasso, né? Essa insanidade que está acontecendo nessa última semana, ontem começou mais um problema muito sério, né? A Febraban, aqui no Brasil, né, com os bancos, entraram na quarta e última etapa do Open Banking no Brasil. Mas você não achou o Open Banking legal? Eu acho muito legal, contanto que não tem meus dados lá, tá ótimo. Não tem problema nenhum quanto ao Open Banking, estou cagando, né? Literalmente, né? Como diria Tim Maia, eu ando e defeco como a vaca, porque, meu querido, vamos ser sinceros, né? Open Banking, o que é o Open Banking? Open Banking é uma ideia que começou lá em 2014,
na Inglaterra, que queriam fazer com as informações tramitassem entre os bancos de maneira mais fácil, mais clara, mas não só entre bancos, entre instituições financeiras. Aí eu já estou colocando, no caso da Inglaterra, casas de aposta. O governo achou ótimo porque eu poderia ter mais controle em cima de imposto de renda. Eu comecei a ter uma verificação maior de fundos de pensões, que é a aposentadoria dos caras na Europa. Isso começou lá atrás com vários controles. E no Brasil chegou em 2018, por aí. 23 de abril de 2018. Eu acho que a gente teve alguma coisa antes que me lembra isso daí. É assim, antigamente você era cliente do Banco A, daí no seu talão de cheque estava escrito assim, cliente desde não sei o quê. Só que daí você fechava aquela conta, você abria no Banco B, era cliente desde hoje. Exato. Então a primeira coisa, quando eu penso na história do Open Bank, é você, cidadão, tem o direito de trocar de instituição e ser reconhecido como... ser reconhecido e no mesmo patamar que você estava. Então o que significa isso daí? Olha, eu gosto de comprar a ação de empresa de doce. Tá bom, então nós vamos te oferecer a ação de empresa de doce. Não, eu não compro ação, eu só pago dívida. O cara ele vai saber o seu histórico. Você já vai entrar na outra instituição com o cara sabendo o seu histórico. Só que daí você, cidadão de bem, tem o poder de compartilhar a informação e somente a informação que você queira. Mas aí que vem o problema no Brasil, né? Que a ideia inicial era essa, era um controle maior, tanto para o correntista, né, o cara ali que tem a conta, como para os governos, para as outras instituições. Só que aí, quando chegou para cá, eu estou vendo uma segunda situação. Estou vendo muito mais instituições financeiras terem mais benefício e muito mais claro para eles quais são os benefícios do que para o próprio cliente. Então, nesse momento, eles estão liberando a parte de câmbio, de previdência privada, de investimentos e de seguros. Então, para pensar. Eu estou falando de seguros, eu estou envolvendo bens das pessoas. Eu estou falando em fundo previdência privada. É o ganha-pão do cara. O cara juntou a vida inteira aquela grana. É a segunda aposentadoria dele. Será que ele está a fim de compartilhar isso com outras instituições? Será que é de interesse dele? E aí eu falo assim, os meus investimentos passaram a ser assim compartilhados com os outros bancos. Nesse ponto até o Fernando falou, eu vou para outro banco, então ele sabe que eu gosto de comprar ação de gado, ele vai me oferecer ação de gado. Mas será que é isso que eu quero? E aí tem o outro ponto maior, que é câmbio. Pô, cara, se você começa a verificar o câmbio que uma pessoa faz, que uma empresa faz, você vai descobrir todo o core do negócio. Porque você vai saber, porque o cara só faz câmbio com dinheiro, sei lá, de Ruanda. Quer dizer o quê? Que o core do negócio dele é a África. De repente ele sabe uma coisa que é um segredo para ele, que está sendo compartilhado com outras pessoas, que de repente vai estragar todo o segredo, todo o produto dele. E aí, o que mais assusta, esse momento de implantação está coincidentemente acontecendo no meio dos log 4J, que nós acabamos de falar com o Java. Vários outros vazamentos, né? SUS passando mal. SUS passando mal. Imagina só, cara, se o SUS, que é o cara da saúde, o cara que está com desfibrilador ali, e nós, e o resto da galera? Cara, eu olho para coisa assim, câmbio para mim só o do meu carro, entendeu? Investimento para mim é quando eu consigo guardar uma grana para pagar uma conta no mês que vem. Previdência privada é assim, eu faço todo dia, pela manhã, à tarde e à noite, dependendo do que eu como. Entendeu? E para terminar a história, né, seguro, eu estou segurando bem a onda, cara, porque ultimamente não está fácil para ninguém. É assim que eu estou encarando nessa situação, gente. Eu acho que o Open Bank vai gerar... tem muita coisa para a gente falar de Open Bank ainda, porque para mim não está claro como é que os bancos vão compartilhar isso daí entre eles, se vai ser que nem o Pix, se vai ter um lance central, né?
se qualquer cara que, sei lá, a hora que você vai no banco, ele consegue puxar esses dados. Não está muito claro na minha cabeça ainda, eu preciso estudar um pouco mais isso daí antes de eu palpitar a respeito disso daí. Essa é a quarta e última etapa. Agora a gente vai ver as coisas acontecendo e a gente vai voltar para vocês com mais informação sobre essa coisa horripilante que está sendo implantada num momento muito delicado, digamos, delicado. Não, é um momento delicado porque tem um contexto de pandemia, que é um momento delicado, você tem um contexto de retomada de economia e você tem um contexto político fortíssimo. Né? Exatamente, que daí tudo alguém pode sair como vitorioso candidato ou acabar com a campanha de outro candidato. Com uma linha muito tênue e brincando aí. Coisas a se pensar, coisas a se pensar. Bom, já completamos nossa horinha de informações para vocês, lembrando que nosso programa bacana, Red Zone, trazendo as informações digitais desse mundo maluco de uma forma fácil, objetiva para todos, tem o patrocínio dos Estacionamentos Santana, que conta com 3 unidades em Campinas, uma no São Bernardo, outra no Guanabara, outro aqui no Jardim do Trevo, tá certo? Onde que é o endereço de cada uma? Então vamos lá, vamos responder para vocês. No São Bernardo, na Antônio Dionísio, número 30, no Guanabara, na Rafael Sampaio, 483, e no Jardim do Trevo, na Papa Paulo VI, 348. São estacionamentos com seguro e segurança à noite. Então, se você quiser parar seu carrinho, quer um lugar bacana para parar, Estacionamento Santana com vocês. Agradecemos a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham. Deixem seu recadinho durante a semana, pelo Facebook, vocês podem entrar na página lá da rádio, da Rádio Campinas Digital, e procura o programa Red Zone e colocar sua opinião. Na página do programa, na página do programa, manda lá a página do programa, a gente vai colocar para vocês os endereços de YouTube, da nossa página de internet. Vamos colocar aqui www.redzonearea.com para todos acessarem, pode ficar tranquilo. Venham falar com a gente, crianças, a gente gosta de vocês. Não precisa ser só criança, não. Pode ser adulto, velho, exatamente, 3ª, 4ª, 5ª idade, entendeu? Coloca a sua dúvida aí. Somos todos crianças. Vamos falar disso, mas eu vou deixar só o spoiler aqui. Uma pessoa chegou hoje para mim e falou: Fernando, desvende os mistérios, ó Mr. M, ó Mr. A, né, de Fernando Amati, desvende os mistérios. O que significa metaverso? Metaverso? Pronto. Abraço, gente. Beijo para todos. Obrigado por acompanhar a gente. Até semana que vem. Tem um detalhe. Semana que vem, eu creio que nós faremos o programa na quarta-feira, tá? Porque a gente está chegando no Natal. E vai ficar apertado para a gente, para nossas viagens, ficar com a nossa família. Você ouvinte também viagens, vai querer. Imagina, deve ser só viagem mental mesmo, porque sair de casa nós não temos dinheiro, né? Mas tudo bem. Ainda não temos nada, um dia a gente consegue. Mas é para todo mundo ficar tranquilo, nós vamos fazer na quarta-feira às 7 horas, vai ser dia 22, às 7 da noite, estando com vocês. Vamos trocar para quarta, para essas 2 semanas, por causa do Ano Novo e do Natal. Grande abraço a todos, estamos por aí, ouça a Rádio Campinas Digital, e vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Boa noite.